Oi pessoal, então continuando o Sistema Unificado Atual, tema 8, Bases Informativas Cognitivas da Divisão das Funções Vitais. Em uma elaboração computadorizada, este é um sistema chamado campos dinâmicos, ou seja, quando sua consciência é flexível, ela tem um campo dinâmico. Por exemplo, se uma pessoa não quiser renunciar à droga, vocês devem ir mais rapidamente do que ela dentro do processo intelectual para assegurar uma pilotagem eficaz. Neste caso, a pilotagem é a velocidade mental. Existem outros modelos de acesso à estrutura pilotante, mas neste caso ele está falando da velocidade mental. Observando essa estrutura do homem, temos que entender que este é somente um modelo de pilotagem. Existem muitos, infinitos. Agora examinaremos como poderemos transformar uma situação para que seja normalizada. A norma de uma situação é a segurança. Não somente na área da saúde, mas para todas as estruturas externas. Todas as estruturas externas incluem a segurança do macrocosmo, dos macro-objetivos, como, por exemplo, que não caiam meteoritos na Terra. Trabalhando com a forma estrutural das informações do ambiente proteico que corresponde ao homem, é preciso entender que as macroestruturas estão envolvidas. Com isto, o homem é o centro no qual ocorrem certos processos que incluem a percepção de si próprio e do universo externo, da doença, da vida social, etc. Olha o que ele está falando aqui, que o homem é o centro no qual ocorrem processos, é o centro. Nós precisamos ter consciência da nossa capacidade de criação, de transformação do mundo, porque nós somos a criação do mundo. Quando a gente fica focado só num problema, quando a gente fica focado só numa dificuldade, nós estamos levando isso para o macro também. Neste sentido, existe a ideia da imortalidade da forma proteica, com base nas características prognósticas. A matéria proteica não morre e não vem a ser destruída. Isso já foi demonstrado com experiências fisiológicas, mas caso haja a influência de um narcótico, então surge o desvio do percurso futuro. A estrutura informativa do DNA ou a estrutura estratificada das proteínas se diferenciam da estrutura visível. Aparecem estratos ininterruptos que se movem em direção ao infinito, a partir do pensamento, do ponto de início, se considerarmos a informação do homem como pensamento. Dessa maneira, sob efeito de drogas, estes estratos começam a se enroscar como rolos de tapetes e retornam ao ponto de início. Aparece uma construção onde a estrutura dos tecidos se acavalam. A célula informativa ou real começa a se expandir no cérebro. Isso acontece cada vez mais e uma outra droga é indispensável. Em outras palavras, a compreensão da informação ocorre em função do nível da compreensão conforme a droga específica. É importante transferir a estrutura de compreensão para a compreensão edificante, onde houve compreensão graças a decisões positivas da vida. É importante normalizar os eventos futuros. Façam, ele vai falar para os usuários de drogas, de modo a poder construir uma vida independente da droga. Vocês devem substituir a fonte de ingresso da informação. É preciso, a partir da infinidade, introduzir a fonte da vida em comum.
Um modelo simplificado é a concentração da atenção nos dedos indicadores das duas mãos no horário das 22h03 às 22h04, por 1 minuto. Prática: 5 dias de concentração, pausa por 1 dia, mais 5 dias de prática. Esta concentração leva aos resultados apresentados aqui. A simples leitura do que foi dito otimiza os eventos. Então ele fala essa coisa toda complexa e tal, mas ele dá uma solução prática e simples. É sempre assim. Ele sempre salva a gente. E fazendo a concentração simples, a gente também começa a entender mais o complicado aqui. Mas se não entender, a concentração resolve. É como se a gente comesse e deixasse a digestão para o corpo. O corpo resolve. Mas ele está falando aqui que é importante normalizar os eventos futuros. E como que a gente normaliza isso? Substituindo a fonte de ingresso da informação de uma forma rápida. A velocidade é maior, precisa ser maior do que a velocidade da informação positiva, tem que ser maior que a velocidade da informação negativa. Então, pensar e lembrar de situações que a gente tomou aqui, edificante, que a gente teve graças a decisões positivas da vida, lembrar dessas situações, trazê-las para a memória da gente, para a gente lembrar que a gente tem também decisões positivas. Como o caso do usuário de droga, mesmo ele tem decisões positivas na vida dele. E se ele se fortalecer nessas decisões, ele substitui a vontade da droga, do uso da droga, a necessidade da droga para uma normalização, para uma situação de segurança. Então é uma questão de negociação, de consciência e de escolha, de saber que pode escolher, de saber que tem alternativas. E isso não só para usuário de drogas, para todos nós, porque ele dá o exemplo, mas ele fala que pode ser para qualquer situação. Falta de cliente, dificuldade de casar, problemas financeiros, muitas doenças, o que for. Essa é uma forma de normalizar a situação. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.